você mais um texto. Livro de Números, capítulo de número 14, com perdão da redundância, e o versículo de número 6. Amém? Números 14 e o 6. Olha o que diz o texto sagrado. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Obrigado, meus irmãos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, que eu quero compartilhar a prédica com você aqui esta manhã, no registro do capítulo 14 de Números, vai falar do momento, talvez o momento crucial, o Decision Day, o dia da decisão do povo de Israel em meio ao deserto, o dia em que eles ou avançavam ou retrocediam, o dia em que eles iriam realmente mudar a sua mentalidade de escravo, o dia em que realmente eles iam alterar. Eu sei que essa palavra aqui é um pouco difícil de algumas pessoas se popularizarem com ela, mas o dia deles mudarem o mindset deles, inclusive em alguns lugares é proibido falar essa palavra, e o dia que eles realmente alteraram a sua mentalidade de escravos e desejaram realmente serem livres, foi o dia do capítulo 14 de Números, em que eles estavam em uma encruzilhada e eles precisavam tomar essa decisão. Eles precisavam decidir se avançavam ou se retrocediam. E sabe, até os 45 do segundo tempo, eles estavam decididos a voltarem. As atividades, as ações do Egito, as lembranças, as memórias afetivas que ele tinha, os caminhos neurais, eu estou todo coach hoje, que eles tinham, né? Lembravam eles do Egito a todo tempo, a todo momento. Eles tinham saudade da cebola, do alho, da comida do Egito. Eles tinham saudade até mesmo dos seus oponentes ou das pessoas que escravizavam eles. Devido à depressão que eles foram tomados através da resposta negativa dos espias que foram enviados a espiar a terra e trazer um relatório para Moisés. Foi um dia, talvez um dos dias mais depressivos da caminhada do deserto, porque foi o dia em que eles se jogaram diante de Moisés, diante dos filhos, os maridos diante de suas esposas, em choro, em arrependimento, porque eles pensaram que a melhor coisa seria voltar ao Egito. Eles, até os 45 minutos do segundo tempo, eles tentaram retroceder, e eles pensaram que era melhor voltar. Amém? Essa manhã eu abro um parênteses aqui na minha prédica e vou hermeneutizando ela ao teu coração, ou seja, vou aplicando ela ao seu coração. Talvez você chegou ao culto aqui esta manhã aos 45 do segundo tempo, já na prorrogação, pensando em desistir, pensando em voltar atrás, porque algumas coisas lá do Egito, de onde o Senhor te tirou, às vezes fazem falta para você. Algumas coisas dentro do teu coração ainda pulsam em relação ao Egito, e você está pensando que diante das intempéries, das adversidades, dos problemas, das lutas, das dificuldades do dia a dia, talvez melhor seja retroceder. Talvez o projeto, talvez o empreendimento que você está vivendo, talvez aonde você está investindo a sua vida,
está passando por um momento de crise, você está pensando em parar e retroceder, essa manhã o Espírito Santo de Deus abre o seu coração e me autoriza a dizer para você que você não foi chamado para retroceder. Deus não te escolheu para que você vire a volta, ou melhor, que você dê meia volta e retroceda para o caminho, para o lugar de onde Ele te tirou. Essa manhã o Espírito Santo brada dentro do teu coração e está dizendo: eu te chamei para você avançar, eu te chamei para você caminhar, eu te chamei para você não olhar para a adversidade, mas para olhar ao Senhor. Eu te chamei para que você avance e tome posse daquilo que eu prometi sobre a tua vida. Amém? Amém? Aleluia. Vamos voltar à história. Então esse capítulo 14 de Números é o capítulo decisivo da história hebreia. Só que antes, para que a gente entenda o capítulo 14, nós temos que voltar um pouco na história. Voltar lá nas margens do Nilo, naquele fatídico dia em que Joquebede, mãe de Moisés, embrulha o menino de aproximadamente 90 dias de vida, coloca ele dentro de um cestinho de vime, besuntado com peixe. Ela fez uma vedação toda especial e coloca ele sobre as correntezas do Nilo, e ele desce seguindo a ordem do rio. A irmãzinha dele, a Miriam, correndo atrás. É uma cena de filme, literalmente. Eu fico imaginando o Moisés redemoendo no rio e descendo correnteza abaixo. E fico imaginando Miriam correndo atrás o quanto podia, olhando e correndo o quanto podia, por trás dos arbustos, correndo e olhando para o irmãozinho indo embora. E de repente, você conhece a história, eu inclusive já verbalizei algumas vezes aqui na igreja essa história. De repente, a princesa do Egito, a filha de Faraó, estava se banhando nas águas do Nilo, e ela vê aquele cesto de vime, corre, toma para si, vê que é um bebê, e alguém olha e diz assim: deve ser dos hebreus, né? E ela diz: não importa se é dos hebreus, se eu encontrei, segundo a mitologia egípcia, ela disse: quiseram os deuses. Não foram deuses, foi o Deus Todo-Poderoso quem quis. Amém? E ela pegou o bebê e daqui a pouco salta do meio do arbusto. Miriam toda disfarçada, toda se fazendo que não estava entendendo, né? A irmãzinha, imagina a perspicácia. E eu fico imaginando que a sabedoria do céu tocou o coração de Miriam, porque ela era só uma menina. E ela salta de trás de um arbusto, se curva diante da princesa do Nilo, de Faraó, e diz assim: olha só, você não gostaria de contratar uma mãe hebreia para cuidar desse menino? Porque ele já tem 3 meses e eu posso encontrar uma ama de leite, e aí você entrega a ela, cuida do menino e depois ela devolve para você. A princesa achou extraordinário. E ela disse: Miriam, e você, Miriam, menina, você conhece alguém? Ela disse: eu conheço alguém. Conheço alguém. E ela disse: então chama essa mulher. E Miriam volta correndo tudo para casa, olha para Joquebede, sua mamãe, diz: mamãe, para de chorar. Agora você não vai entender nada, só para de chorar, bota um sorriso nesses lábios e corre comigo até as margens do Nilo, que alguém vai te devolver Moisés para que você cuide dele. Amém? Amém? Aleluia. Ela corre até as margens do Nilo, a princesa está com Moisés chorando, Moisés enxerga a mamãe, já para de chorar, a princesa não entende nada. Entrega ele para a mamãe e diz assim: olha só, cuida desse menino para mim até que ele tenha a idade de 7, 8 ou 9 anos, e depois eu voltarei e tomarei ele para mim. Só que eu quero que você cuide e eduque ele, e você se dedique só a isso. E a partir de hoje você vai ser assalariada para fazer isso. Amém? Sabe, irmãos, observe comigo. O que
Moisés se transformou para o povo de Israel até os dias de hoje? Um libertador. Amém. Moisés se transformou no libertador do povo de Israel, e até hoje, ele é celebrado como o maior libertador da história do seu povo. E sabe quando Moisés começou a cumprir esse propósito de Deus na vida dele? Com 3 meses de idade. Porque a primeira escrava que ele libertou do Egito foi a sua mãe. Amém? Porque com 3 meses de idade, a princesa tomou ele sobre os seus braços e entregou para a mãe e disse: a partir de hoje você vai receber um salário. Joquebede configura na Bíblia como a primeira funcionária pública, e sem precisar passar em concurso, viu? Amém? Joquebede agora era funcionária do alto escalão de Faraó, no Egito. E Moisés liberta sua mãe da escravidão quando tinha apenas 3 meses de idade. O que o Espírito Santo de Deus libera para a sua vida aqui esta manhã, que se você olhar dentro do seu coração, dentro da sua vida, você vai encontrar o propósito pelo qual Ele te trouxe aqui a esta terra, desde que você ainda era criança. Amém? Aleluia. Amém, queridos? E Moisés cresce, se desenvolve, e com 40 anos de idade ele comete uma atrocidade, e nós não vamos entrar em detalhe aqui para não manchar a biografia de Moisés. Depois você pode ler na Bíblia ali o que ocorreu. Mas se você está muito curioso, Moisés saiu para dar uma volta no Egito, e ele encontrou um soldado egípcio, ou um funcionário público de Faraó, sentando o sarrafo em um hebreu, seu povo. Ele diz: não conseguiu conter o ímpeto, não conseguiu gestar as suas emoções. E ele mata aquele indivíduo e enterrou na areia. Ele voltou para o palácio como se nada tivesse acontecido. Só que não existe crime perfeito, irmão. Alguém sempre está vendo, né? E alguém viu o crime de Moisés e começou a acusá-lo. E ele pensou: Faraó vai apurar o caso e vai me ter como traidor do Egito, e eu vou acabar na forca, e antes que eu acabe na forca eu vou acabar no deserto. E ele foi embora. E a Bíblia diz que ele passa mais 40 anos no deserto como pastor de cabras, de ovelhas, e ele podia se criar naquele deserto. Ele havia esquecido do Egito, esquecido do seu povo, estava frustradão, decepcionadão, cuidando de cabrito no deserto. Mas Moisés nasceu para libertar o povo. Ele tinha um propósito a cumprir. O propósito que Deus colocou dentro do seu coração, ele queima, ele arde. Talvez ele está adormecido, mas mais dia, menos dia, Deus trará à tona, para que você viva pelo exato motivo pelo qual Deus te trouxe a esta terra. Amém? Agora, entenda comigo, está lá Moisés frustradão, decepcionado, 40 anos no deserto, perdeu até o traquejo de falar, ficou gago. Imagina, 40 anos conversando com um cabrito. Bom dia do Moisés era bom dia. 40 anos conversando com um cabrito. Até que de repente, aí uma manhã, Moisés está olhando para o cume do monte onde ele estava, no tal do Sinai. Estava no pé do Sinai. E lá em cima começou a pegar fogo num arbusto. E Moisés falou: pronto, já não bastava o calor, agora vai pegar fogo nas coisas. E o fogo torrando o arbusto, ele olhando. Daqui a pouco ele pensou: mas tem algo estranho naquele arbusto, porque ele queima e não se termina.
Ele diz: vou ver que fenômeno, o que está pegando, o que está rolando. Ele sobe, ele chega mais perto. E de repente ele ouve uma voz que diz assim: Moisés, tire as sandálias, porque você está pisando em um lugar onde está a minha presença. E onde está a minha presença é lugar de santidade. Amém? Aonde está a presença de Deus é lugar de santidade. Amém, irmãos? Aí Moisés, ele entende que Deus queria se manifestar com ele, e Deus estava chamando a atenção dele através daquele arbusto que estava queimando. O arbusto, irmãos, foi só para chamar a atenção dele. E a voz de Deus começa a dizer: Moisés, você vai voltar ao Egito e vai cumprir o chamado e propósito da sua vida. Você vai libertar aquele povo e você vai trazer eles, porque o choro, a súplica e o clamor deles têm chegado ao meu ouvido. Eu tenho escutado dia após dia o clamor do meu povo, e eu vou interceder por eles. Chegou a hora, chegou o dia e chegou o momento. Me escute. Abra mais um parênteses aqui na história bíblica, na minha narrativa. Eu preciso dizer para você: chega o tempo e chega o momento em que Deus escuta a sua voz, escuta o seu clamor, escuta o seu pedido e manda alguma coisa ir, ou alguém ir ao teu encontro, para que você tenha a resposta do que você tem pedido ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Aí Deus conversa com Moisés, dá todas as instruções a ele, e ele desce até o Egito novamente, e ele arranja uma audiência pública com o faraó e diz assim: Deus falou comigo no Sinai, o Deus do povo hebreu, o Deus do meu povo, Ele quer que a gente saia, acabou o tempo de escravidão. E faraó diz: mas que petulância, rapaz, você sai como um fugitivo e volta querendo ser o libertador. E aí Moisés diz assim: olha, é sobre sua conta e risco, ou o povo sai ou você vai sofrer as consequências. O faraó endurece, e aí você conhece a história, né? As pragas começaram a chegar no Egito, uma após a outra. Amém? Se você prestar atenção, cada praga que chegava no Egito era referência a um dos deuses da sua mitologia. As rãs, as moscas, a escuridão, o sangue no rio, nas águas, enfim, todas elas faziam referência a um dos deuses da mitologia egípcia, na qual o faraó estava pegado e achando que esses eram os deuses maiorais. Quando Deus determinou as pragas no Egito, Ele estava dizendo para faraó e para todo o povo do Egito: eu sou maior que toda essa mitologia de vocês. Eu permaneço assentado no alto e sublime trono e tenho controle sobre tudo e sobre todos. Escute, esta manhã o Espírito Santo de Deus libera uma palavra para você. Você não serve um Deus com D minúsculo, você serve um Deus que é maioral, você serve um Deus que está sentado em um alto e sublime trono, você serve um Deus que permanece no controle de todas as coisas, você serve um Deus que é maior do que o horóscopo, você serve um Deus que é maior do que a palavra de maldição que foi liberada sobre a sua vida, você serve um Deus que é maior do que qualquer coisa que você possa experimentar aqui nesta terra. Deus é sublime, Deus é poderoso, Deus é maior. Amém? Aleluia. Irmãos, eu fico às vezes um pouco, como diria um pastor amigo meu que está há 30 anos na África, pastor Cláudio Silva, ele diz assim: eu fico escandalizado. Tem irmãos que têm uma fé pautada às vezes em coisas tão simples, tão pequenas da vida, que eles se perturbam no dia dele, se o horóscopo, se o signo dele não está alinhado. Ele dá uma olhada e diz: eita, hoje o dia não vai ser bom. O meu signo aqui está dizendo que, ei irmão, o Deus que você serve é maior que signo, é maior que horóscopo, é maior que essa coisa arada toda. Você serve um Deus vivo.
Amém? Amém, queridos? Você serve um Deus que é maior do que encantamentos. Você serve um Deus que é maior do que obra de feitiçaria. Você serve um Deus que é maior do que todas essas coisas. Amém? Aleluia. Tem gente que fala assim: pastor, eu tenho medo de olho gordo. Eu tenho medo de comer carne gorda, porque eu começo a parar a comer e não consigo parar. Agora, tenho medo de olho gordo. Ai, pastor, eu passei por baixo de uma escada essa semana. E o outro responde: pior, que eu vi um gato preto, uma miserável do gato, irmão. E o outro responde apavorado: e eu que quebrei o espelho. 7 anos de azar. Ei, irmãos, você serve um Deus que é maior que tudo isso. Se você chegou a dizer assim: pastor, a minha vida está um pouco travada porque alguém liberou uma palavra de maldição sobre a minha vida, alguém disse que eu nunca chegaria onde eu quero chegar, alguém disse que eu nunca seria o que eu quero ser, em nome de Jesus nós quebramos toda essa maldição, porque Deus é maior. Deus é maior do que tudo que lançaram contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus filhos, contra os teus sonhos, contra os seus projetos, contra o seu emprego, contra a sua empresa. Deus é maior. Amém? Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Você quer saber a grandeza de Deus? Quando Paulo está no Areópago, em Atenas, e ele está caminhando, e de repente, segundo a tradição, ele encontra uma escrita em meio a todos os santuários feitos para a mitologia greco-romana. Ele encontra só uma escrita no chão: ao Deus desconhecido. E Paulo ficou olhando assim: aqui está a prédica do dia. E de repente os filósofos se chegaram e começaram a dizer assim: ô Paulo, que miséria esse teu Deus, eu não tenho nem uma casa. Olha os nossos deuses, eles têm casas suntuosíssimas, gigantescas. Paulo amarra o cinto e olha para eles e diz assim: vocês acham que meu Deus é pequeno? Eu vou dizer a grandiosidade do meu Deus. Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que ele é incapaz de habitar em uma casa feita por mãos de homens. Ele é tão grande que os seus pés caminham sobre a terra, mas o seu olhar está firmado nas estrelas. Essa é a grandeza do seu Deus. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Levante a sua mão para adorar ao Senhor. Ele está aqui esta manhã, Ele está dizendo: eu sou maior que o teu problema, eu sou maior do que o diagnóstico que o médico deu sobre a sua vida, eu sou maior do que a enfermidade, eu sou maior do que a tua luta, eu sou maior. Ei, glória. Amém. Amém. Aleluia, Deus é maior. Deus é maior. Aleluia. Escuta. Acontece tudo que tinha que acontecer no Egito e o povo sabe. A Bíblia diz que eles eram em torno de 600 homens, fora mulheres e crianças, e fora o pessoal que gostava deles e que, com perdão da expressão, quiseram aproveitar o rolê e saíram do Egito com eles. O número exato não se sabe. Uns falam em 1 milhão de pessoas, outros falam em até 3 milhões de pessoas, mas era um número gigantesco. Foram contados apenas os homens aptos para a guerra, 600 homens. Amém? Só os que sabiam dar tiro. Aí eles partem em direção ao Egito. Aí vocês começam a perceber tanto de coisa que começam a acontecer. Mas se você olhar para a grandiosidade daquilo que estava rolando, daquilo que estava acontecendo, vamos pegar e vamos ficar com um cálculo de 1 milhão. É muito mais, mas 1 milhão para a gente conseguir fazer os cálculos mais redondos aqui. Se sai 1 milhão de lá e colocasse eles em fila indiana, 1 milhão de pessoas em fila indiana dá 300 quilômetros.
E se eles caminhassem em fila indiana, o primeiro estaria entrando no Egito, ou melhor, estaria entrando na terra prometida, e o último ainda estaria no Egito. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas que dependiam de alimentação, de água, de suprimentos, enfim, de tudo que você possa imaginar. 1 milhão de pessoas é uma cidade de Porto Alegre da vida. O mar vermelho se abre, eles passam, a água que eles trouxeram do Egito termina, e eles encontram as águas de Mara, as águas térmicas, as águas que trouxeram cura para eles. Moisés toca nas águas, as águas ficam saudáveis, ou como é que diz? Potáveis. Eles bebem e se fartam. Eles saem dali, daqui a pouco a água termina de novo, e eles encontram em Sitim uma rocha que Moisés, estressado, em vez de conversar com a rocha como Deus tinha dito, ele deu uma bordoada na rocha. E a narrativa diz que aquela água fluiu da rocha e saciou o povo por 40 anos no deserto. Por onde eles iam, aquela água acompanhava eles. Irmãos, calcula comigo o quanto de água tinha que ter no deserto, no calor escaldante. Se cada indivíduo tomasse 1 ou 2 litros de água, era necessário 2 milhões de litros de água todo dia. Amém? Mas Deus cuidou. E Deus proveu. Se cada indivíduo necessitasse comer 1 quilo de alimentação por dia, era necessário mais de 1 milhão de provisão, 1 tonelada de alimentos todo dia. E Deus fazia chover maná do céu, e eles comiam maná, e Deus é o Deus da provisão diária, irmãos. Aleluia. Deus é o Deus que tem um cuidado diário com as nossas vidas. E Deus disse para o povo: não adianta colher mais para guardar para amanhã, ficar com medo que vai faltar, porque se vocês esconderem para amanhã, amanhã vai estar estragado esse trem aí. É para comer hoje, é para se fartar hoje. E uns queriam provar, testar Deus, iam lá, ficavam com medo que ia faltar. E Deus mandava eles escolher uma quantidade, eles iam lá e colhiam 2. Quando chegava no outro dia, o maná estava estragado, tinha mofado. Porque a provisão de Deus, ela é diária sobre a minha e a sua vida. E o que Deus te proveu hoje, não precisa ficar com medo que vai faltar amanhã. Amém? Desfrute do que Deus está te dando hoje. Tem pessoas que vivem uma vida de avareza, que não conseguem desfrutar das bênçãos de Deus, pensando: mas se eu desfrutar hoje, se eu fizer um passeio com a minha família, se eu sair com os meus filhos, se eu comprar algo novo, amanhã não vou ter dinheiro, amanhã é isso, aquele dia. A provisão de Deus é diária para a sua vida. Desfrute, aproveite o hoje, que no teu futuro e no teu amanhã Deus está cuidando e Deus está provendo. Se você está comigo, diga eu. Amém? Amém? E Deus provia alimentação, provia água. E as roupas, pastor, como é que Deus fazia? Como é que Deus fazia com as roupas? Não tinha Renner, não tinha Zara no deserto. C&A, nem pensar. Onde é que essa gente ia comprar roupa, meu povo? Pois Deus diz: a partir de hoje, o tênis de vocês não vai envelhecer, as sandálias não vão se partir, as roupas e os tecidos serão conservados. Amém? É o cuidado diário de Deus. Deus fazendo milagres todos os dias, Deus provendo. O povo com frio da noite diz: eu vou esquentar vocês, fiquem tranquilos. Aí a Bíblia diz que uma nuvem de fogo caminhava com eles em meio ao deserto. Você sabe o que é isso, irmãos? Você já parou para pensar o que é isso? O povo vivenciar uma nuvem de fogo aquentando eles em meio ao deserto? Porque o deserto é maluco. De dias faz 50 graus e à noite faz -1. E quando eles acordavam, Deus fazia o ar-condicionado do deserto, era inverter. Eles acordavam pela manhã e Deus ia lá,
mudava do calor para o frio, e a nuvem que era de fogo se transformava em uma nuvem que encobria o sol e refrigerava a caminhada deles no deserto. E eles vendo tudo aquilo ali, e glória para cá, e glória para lá. Daqui a pouco Moisés diz assim: ei, vamos espiar a terra. E agora eu estou indo para o capítulo 14. E ele chama os príncipes, um de cada tribo, e envia. Se era um príncipe de cada tribo, quantos foram? Quem conhece a história de Israel aí? Se era um príncipe de cada tribo, quantos foram? 12. Amém? Aleluia. Aí, se o Moisés sonhasse com o que ia acontecer, ele não ia mandar toda aquela gente, não, ia mandar só o Caleb e o Josué. Porque às vezes, irmãos, escute isso, às vezes a maioria só atrapalha, só desmotiva, só faz bagunça. Amém? É por isso que Deus sempre trabalhou com uma minoria, mas uma minoria fiel que ainda acredita no mover e no sobrenatural dele sobre a terra. Amém, irmãos? Aleluia. Essa frase eu peguei emprestado do pastor Luiz Antônio. Deus sempre conta com uma minoria fiel, que não se dobra diante das adversidades, dos problemas e das dificuldades. Amém? Espero que o Espírito Santo de Deus tenha algo a falar aqui. Não se importe se você é minoria na sua família, se está todo mundo indo para um lado e você está teimando e ir para o outro lado, Deus conta com você. Não se importa se você está se sentindo a minoria nessa sociedade perversa e perdida, Deus conta com você. Não se importe se você está se sentindo a minoria, não se importe, Deus conta e espera e trabalha com uma minoria fiel que acredita nele, no poder dele, no sobrenatural dele. Amém? Aleluia. Amém. Aí ele chega no capítulo 14. O povo vai espiar a terra, 12 indivíduos, e eles voltam de lá. O povo todo na expectativa, cerca de 3.000 pessoas, milhões de pessoas, ou algo parecido, enfim. Todo mundo sentado em frente às suas tendas, e Moisés coloca eles num lugar de destaque para que eles pudessem falar e todo o povo ouvir. Eles precisavam transmitir uma mensagem para 3 milhões de pessoas aproximadamente. E os 10 primeiros deram um passo. Josué e Caleb, minoria, ficaram para trás. E aí, os 10 começaram a dizer assim: olha, realmente a terra até que é boa, a terra mana leite e mel. A gente até trouxe um fruto da terra para vocês verem. A gente até trouxe um pedacinho de lá, uma porção para vocês provarem. Mas acontece que Deus esqueceu de avisar que a gente não consegue entrar lá, porque as pessoas que habitam lá são inimigos poderosos, e diante deles eles são, nós diante deles somos como formigas e eles como gigantes. A melhor coisa que nós temos que fazer é voltar para o Egito. O povo chora, se desespera, briga com Deus, briga com Moisés e fala: você fez a gente sair do Egito para morrer no deserto, nos leve de volta para o Egito. E já se enfesaram, todo mundo pegaram um pedaço de pedra que diz: vamos apedrejar Moisés e os outros que fizeram a gente sair do Egito. Aí nesse momento entra a voz de Caleb e de Josué. Eles foram muito sucintos na narrativa do capítulo 14, mas eu acredito que Josué e Caleb disseram assim: gente, é o seguinte, escute, temos uma adversidade, mas olhem ao redor de vocês. Quanto tempo faz que nós saímos do Egito? Alguém de vocês teve fome no deserto e não teve de comer? E o povo começou a largar a pedra. Quem de vocês teve sede no deserto e Deus não supriu com água? Largaram da pedra. Quem de vocês passou o calor no deserto
ar-condicionado? Largaram da pedra. Quem de vocês está com a roupa velha e precisa trocar o calçado? Quem de vocês precisa trocar o casaco? Qual das irmãs aí precisa trocar a bota? Largaram outra pedra, foram murchando, se acalmando. E Josué e Caleb dizendo: olha a banda de vocês, Deus tem provido e tem sustentado mais de 3 milhões de vidas em meio ao deserto todos os dias. Nunca passamos fome, nunca passamos sede, nunca tivemos necessidade de roupa, nunca tivemos calor e nunca tivemos frio, porque Deus tem sido a nossa provisão. Caleb e Josué estavam dizendo: olha o que Deus tem feito. Você sabia que a maioria da minha e da sua reclamação em direção a Deus é porque nós nos esquecemos de olhar ao nosso redor e ver, e enxergar e perceber o cuidado de Deus todos os dias sobre a nossa vida, sobre a nossa família? Ei, esta manhã o Espírito Santo está dizendo para você: olha o quanto eu tenho feito, olha o quanto eu tenho cuidado. Olha o quanto eu tenho protegido você, o quanto eu tenho sustentado a sua casa, o quanto eu tenho guardado os seus filhos. Olha ao seu redor. É que no meio da crise, no meio da adversidade, nós só enxergamos o problema. E a nossa memória parece que ela termina na hora. Mas esta manhã o Senhor vai acrescentar os seus ramos de memória. Amém? O Senhor vai te dar mais memória aqui esta manhã para você lembrar o quanto Ele já tem feito na sua vida, o quanto Ele já tem feito na tua história, o quanto Ele já tem te sustentado. Amém? E está lá o Josué e Caleb dizendo assim: ei, olha a volta. O quanto Deus já fez por nós, o quanto Deus já cuidou da nossa história, o quanto Deus já cuidou da nossa vida. Nós éramos para estar amassando tijolos às margens do Nilo, até o pescoço enfiado no meio do barro, trabalhando 18 horas por dia, sendo açoitado pelos serviçais de Faraó. Mas Deus nos tirou daquele lugar e vai nos levar para uma terra excepcional. Amém. E vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Estava dizendo, uma terra de abundâncias. E aí o Espírito Santo de Deus vem sobre Josué e sobre Caleb. E quando o Espírito Santo vem, mesmo que você seja a minoria, você fica grandão. Você fica empoderado. Aleluia. Amém, queridos? Hoje está muito em voga a expressão, o empoderamento disso, o empoderamento daquilo. Ei, isso é tudo conversa fiada. O empoderamento que faz diferença é quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Aí você se sente empoderado, aí as lutas se diminuem. Aí o Caleb e o Josué estão dizendo: falar para vocês, os inimigos têm, mas maior é o que está com a gente. Amém? E ao contrário dos outros 10 aí, eu vou falar para vocês que quando botei o pé na terra prometida, eu me senti gigante. E os meus inimigos, acredito que se sentiram como formiguinhas. Amém? Amém? Quando você acredita no que Deus faz e no que Deus quer fazer na sua vida, na sua história, na sua família, com seus projetos, por mais que possam ser barreiras gigantescas, quando você acredita, Deus te torna gigante e essas barreiras se diminuem. Amém? E o Caleb diz assim: eu digo mais. Você sabe quando Deus está te agigantando, às vezes você até começa a falar até. E o Caleb diz assim: eu digo mais. Se Deus nos prometeu dar aquela terra, Ele vai nos dar. E sabe o que mais? Aqueles inimigos, diz o Caleb, eu vou entrar com fome na terra, e aquele inimigo vai ser que nem pão, e Deus vai nos dar, e nós vamos devorá-los. Amém? Amém? Amém, queridos? Há 30 anos atrás, talvez mais, mas se eu falar, eu vou entregar a minha idade.
Há 30 anos atrás eu era adolescente, pré-adolescente, pré-adolescente. Vamos deixar como pré. Eu ouvi um porto-riquenho trazer uma prédica, uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ele disse: assim como tu te vê teu inimigo. Amém? Assim como tu te vê os teus problemas. Se você te vê, ou se você se vê fraco, pequenino diante dos problemas, todos os dias eles se agigantam diante de você, mas em nome de Jesus, esta manhã o Espírito Santo te toma pela mão, te capacita e te agiganta sobre a terra, e você vai sair deste culto olhando para os seus problemas, e eles vão estar pequeninos diante de você, para a glória do nome do Senhor. Amém? Oh, aleluia, fica em pé, eu já preguei demais para o meu tamanho. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, a bondade do Senhor, a fidelidade do céu está aqui. Oh, Espírito Santo. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que o posicionamento deles levou o povo a esquecerem do Egito, e aquele dia tomaram uma decisão: Egito nunca mais, terra prometida, lá vamos nós. Amém? Amém? Que essa manhã o Espírito Santo de Deus apague todas as tuas memórias do Egito, ou toda a vontade que você tem de querer voltar atrás de algum projeto da sua vida ou algo que o valha, porque Deus te chamou para viver algo extraordinário nele. Amém? Amém? Eu quero cantar uma música com vocês, quer dizer, vocês vão cantar. Vamos fazer o Rio Azul aí, desde o começo. Amém? Aleluia. Vamos cantar? Digno é o Cordeiro de Deus. Nós após vamos estar orando por você. E essa palavra vai fortificar o seu coração aqui esta manhã. Além do